Ethan Cole caminhava pelo corredor abafado do quartel-general da OTAN. O som das botas de combate contra o piso ecoava enquanto ele avançava com a postura rígida de um soldado veterano. As luzes fluorescentes piscavam levemente e os murmúrios de oficiais e soldados preenchiam o espaço, mas cessavam assim que notavam sua presença. Ethan carregava a reputação de ser um dos melhores atiradores de elite da unidade, mas também alguém que levava consigo o peso de missões passadas. Ele sabia que não seria convocado a menos que o trabalho fosse difícil. Ao entrar na sala de briefing, foi recebido por uma atmosfera carregada. Mapas digitais estavam projetados nas paredes, marcando posições no deserto com detalhes em vermelho e amarelo. Imagens de satélite mostravam construções rudimentares e alvos em potencial. O comandante, um homem robusto de queixo quadrado e olhar frio, começou sem rodeios. Al-Karim, ele disse, apontando para a figura central de uma fotografia borrada. O líder por trás dos ataques que tem nos custado homens e estabilidade na região. Ele não é apenas um estrategista, é um símbolo. Eliminá-lo enfraquece toda a operação insurgente. Ethan observava a imagem com a concentração de alguém acostumado a caçar alvos. Ao seu lado, Cabo Mason, jovem e ansioso, tomava notas frenéticas. "O que sabemos sobre sua localização?" perguntou Ethan, a voz grave e controlada. "Escondido em um vilarejo no meio do deserto, cercado por combatentes e civis. Teremos uma janela estreita de oportunidade e a precisão será essencial", respondeu o comandante. Ele se inclinou sobre a mesa e encarou Ethan. "Você é nossa melhor chance. Hesite e vidas serão perdidas." Ethan dirigiu-se ao arsenal, um espaço organizado com armas impecavelmente alinhadas e caixas de munição rotuladas. Ele encontrou seu rifle, um modelo de precisão personalizado que já havia acompanhado inúmeras missões. Passou os dedos pelo cano de metal frio, inspecionando cada detalhe com a meticulosidade de um artesão. Ajustou a luneta, verificou os mecanismos e carregou munição especial para longa distância. Este não era apenas um trabalho, era um ritual. Mason chegou logo depois, carregando uma mochila grande e parecendo visivelmente nervoso. "Primeira missão como observador?" Ethan perguntou sem desviar os olhos do rifle. "Sim, senhor", respondeu Mason, tentando esconder o tremor na voz. "Então ouça bem, garoto. Aqui fora não há espaço para dúvidas. Faça o que eu disser, observe e mantenha a calma. Isso pode salvar sua vida." Mason assentiu, tentando parecer confiante. Ethan não precisava de palavras, bastava que o jovem fizesse o trabalho. A luz do amanhecer lançava tons dourados sobre as dunas, enquanto o veículo militar avançava pelo deserto. O motor rugia contra o vento e a areia levantava nuvens finas a cada curva. Ethan, sentado ao lado do motorista, permanecia calado, os olhos fixos no horizonte. Mason, no banco de trás, tentava disfarçar a inquietação. "Por que você escolheu ser sniper?" perguntou Mason, quebrando o silêncio. Ethan hesitou antes de responder, sua voz baixa, quase um murmúrio. "Porque sou bom nisso. E porque, em algum lugar, espero que isso faça diferença." As dunas se estendiam como ondas congeladas e o calor começava a intensificar. Ethan olhou ao redor, atento a qualquer sinal de movimento. "O deserto parece vazio, mas está sempre vigiando", ele disse, quase como se falasse consigo mesmo. Depois de horas de viagem, o veículo parou em uma elevação estratégica. Ethan saltou com agilidade, seus olhos imediatamente varrendo o terreno. A elevação proporcionava uma visão clara do vilarejo, cercado por dunas que ofereciam cobertura. "Aqui está bom", disse ele, pegando sua mochila e começando a montar a base de observação.
Ethan posicionou seu rifle sobre um tripé, ajustando a luneta para alcançar um raio de 1,5 km. Mason montou as redes de camuflagem, suas mãos ainda trêmulas. Observe os padrões de movimento, instruiu Ethan, apontando para o vilarejo. Quem entra, quem sai. Preste atenção nas rotas principais e em qualquer coisa que pareça fora do comum. Mason assentiu, começando a escanear o vilarejo com o binóculo. A tensão entre eles era palpável, mas o foco de Ethan era inabalável. Ethan, com o olho fixo na luneta, monitorava cada movimento. Mulheres carregavam cestos de um lado para o outro, crianças corriam pelas ruas de terra batida e homens armados patrulhavam os limites do vilarejo. A rotina parecia tranquila, mas Ethan sabia que o perigo estava sempre escondido à vista de todos. Mason, ao lado, lutava para se ajustar ao silêncio opressor e ao peso da responsabilidade. Isso é normal? Ele perguntou, quebrando o silêncio. O que é normal na guerra? Respondeu Ethan, sem desviar o olhar. Paciência é o que vence, a pressa é o que mata. Mason respirou fundo, tentando absorver o conselho. O silêncio era interrompido apenas pelo som do vento e pelo ocasional clique de Ethan ajustando sua luneta. O tempo parecia se arrastar, mas Ethan estava completamente focado, como se fosse uma extensão do próprio deserto ao redor. O som baixo, mas crescente do vento trouxe consigo um prenúncio de perigo. Ethan tirou os olhos da luneta e olhou para o horizonte. A linha entre o céu e a terra parecia borrada e uma sombra alaranjada começou a se formar à distância. Tempestade de areia vindo do sul, disse Ethan com calma, mas com urgência suficiente para fazer Mason parar de vasculhar o vilarejo com o binóculo. Quão ruim pode ser? Perguntou Mason, visivelmente apreensivo. Depende, mas não queremos ser pegos desprevenidos. Cubra o equipamento e proteja os instrumentos, respondeu Ethan enquanto rapidamente desmontava o rifle para guardá-lo. Em questão de minutos, o vento intensificou, trazendo consigo uma névoa de areia que obscurecia tudo ao redor. Mason tentava ajustar a rede de camuflagem enquanto tossia, a areia entrando por cada brecha de seu uniforme. Ethan puxou o lenço para cobrir o rosto e gesticulou para que Mason fizesse o mesmo. Essa é a pior parte do deserto, disse Ethan, sua voz abafada. Ele te lembra que você não está no controle. Com o vento uivando ao redor, a visibilidade caiu para poucos metros. O vilarejo desapareceu completamente na tempestade e as partículas de areia martelavam contra a pele exposta como pequenos estilhaços. Mason, ofegante, tentou falar, mas sua voz se perdeu no som ensurdecedor do vento. Fique calmo, isso vai passar, Ethan gritou, mas mesmo ele sabia que o silêncio interno era a parte mais difícil de suportar. Ele verificou o rádio, tentando restabelecer contato com o quartel-general. A estática era tudo o que ouvia. Sem comunicação e sem visibilidade, a missão parecia suspensa no limbo. Mesmo assim, Ethan se manteve calmo, concentrado. A tempestade não é o inimigo. Ele disse mais para si mesmo do que para Mason. É apenas mais uma parte do campo de batalha. Depois de horas que pareciam dias, o vento começou a ceder e a poeira fina no ar lentamente começou a assentar. O vilarejo reapareceu, ainda distante, mas visível o suficiente para que Ethan voltasse ao trabalho. Ele montou novamente o rifle, ajustando a luneta para compensar o ambiente instável. Movimento no lado oeste, disse Mason, apontando com o binóculo. Ethan observou 3 figuras caminhando apressadamente entre 2 construções. Os homens estavam armados, mas suas ações eram coordenadas, quase como se estivessem protegendo alguém. Uma figura central, mais baixa, caminhava entre eles com a cabeça abaixada. Ethan observou atentamente. Pode ser ele,
disse ele, referindo-se a Al-Karim. Enquanto Ethan ajustava a luneta para uma visão mais clara, viu algo que o fez hesitar. Crianças saíram correndo de uma das construções próximas, brincando com um pneu velho, e mulheres estavam reunidas lavando roupas em baldes ao ar livre. O grupo armado passou por elas sem interromper a rotina, mas a visão trouxe lembranças indesejadas para Ethan. Ele fechou os olhos por um breve segundo, lembrando-se de um erro passado em que, em meio ao caos, sua decisão resultou na morte de civis. Mason notou a hesitação. Se for ele, não podemos deixá-lo escapar, disse Mason com uma urgência que quase parecia desespero. Eu sei, respondeu Ethan, ainda focado no alvo. Mas ele não apertou o gatilho. Ainda não. Quero certeza. Os homens armados desapareceram dentro de uma construção maior, enquanto as mulheres e crianças continuaram suas atividades. Ethan observava a entrada da construção, procurando sinais de movimento. Eles não vão ficar lá para sempre, disse ele, ajustando sua posição. Se eles se moverem, teremos nossa chance. Mason assentiu, mas seu nervosismo era evidente. Ele tentava manter os olhos no binóculo, mas sua respiração irregular denunciava sua ansiedade crescente. Na guerra, Mason, paciência não é uma virtude, é uma arma. Aprenda a usá-la, disse Ethan, seu tom calmo como o de um professor explicando uma lição vital. O silêncio voltou, interrompido apenas pelo som do vento residual e o farfalhar das roupas de camuflagem. Para Ethan, aquele era um jogo familiar: esperar, observar e então agir com precisão. Mas para Mason, a espera era uma tortura que apenas aumentava a tensão. A madrugada começava a iluminar o deserto com um tom alaranjado quando o silêncio foi abruptamente rompido pelo som de tiros. O primeiro impacto atingiu uma pedra próxima a Ethan, espalhando fragmentos que ricochetearam no chão arenoso. "Cobertura!" gritou Ethan, já rolando para uma posição mais segura atrás de uma duna. Mason, pego de surpresa, demorou um segundo a reagir antes de se jogar no chão com o coração disparado. Ethan agarrou seu rifle e, com movimentos rápidos e experientes, ajustou a luneta para identificar a origem dos disparos. 3 posições. Sul-sudeste, atrás daquelas elevações perto da árvore morta. Sua voz era firme, um contraste total com o caos ao redor. Ele segurou a respiração, firmou o rifle e disparou. O som seco do disparo foi seguido pelo silêncio de um inimigo neutralizado. "Primeiro abatido", murmurou Ethan. Mason, ao seu lado, observava com admiração e nervosismo. Ele tentou localizar os outros alvos, mas a adrenalina fazia suas mãos tremerem. Outro tiro veio, desta vez mais próximo. Uma bala rasgou a lateral da rede de camuflagem, espalhando areia e fibras no ar. Ethan manteve a calma. "Aguente firme. Estão tentando nos pressionar para sair da posição." Mason olhou para ele, o rosto suado e pálido. "E se eles cercarem a gente?" "Eles não terão tempo para isso", respondeu Ethan enquanto ajustava sua posição e se preparava para o próximo disparo. Os tiros continuavam vindo das dunas distantes, mas Ethan sabia que eles não podiam ficar presos ali. "Mason, cobertura de fogo. Preciso que eles parem de atirar por um momento." Ele empurrou para o jovem um rifle de assalto e apontou para uma direção. 5 disparos rápidos. "Direção geral. Não precisa ser preciso. Vai desorientá-los." Mason hesitou por um segundo antes de acenar. Ele ajustou o rifle, respirou fundo e disparou. A rajada ecoou pelo deserto e os atiradores inimigos interromperam momentaneamente seus disparos. Ethan aproveitou a abertura e rolou para o lado, encontrando uma nova linha de visão. Com uma calma quase assustadora, ele segurou a respiração e atirou novamente. O segundo inimigo caiu. "Muito bem", disse Ethan, sem emoção, enquanto reposicionava a mira.
Ele olhou de relance para Mason, que ainda segurava o rifle com as mãos trêmulas. Você está fazendo bem, garoto, mas não relaxe. Os atiradores inimigos perceberam que estavam perdendo vantagem. Um deles tentou avançar, mudando de posição para flanquear Ethan e Mason. Ethan notou o movimento imediatamente. Flanqueador à esquerda. 10 horas, ele disse calmamente. Mason virou-se rápido, tentando localizá-lo pelo binóculo, mas a confusão de areia e sombras dificultava. Não consigo ver, exclamou Mason, com a voz subindo de tom. Ethan não perdeu tempo. Ele se moveu mais uma vez, rastejando para um novo ângulo. O flanqueador apareceu brevemente no campo de visão dele. Você o vê agora? Ethan perguntou. Sim, gritou Mason. Então atire! Mason engoliu em seco e puxou o gatilho. O disparo não foi perfeito, mas atingiu o inimigo no ombro, fazendo cair atrás de uma pedra. Ethan imediatamente aproveitou a abertura para finalizar com um tiro certeiro. O silêncio temporário voltou. Por um momento, parecia que o ataque havia cessado. Ethan e Mason respiraram fundo, seus corpos cobertos de poeira e suor. Quantos abatemos? Perguntou Mason, tentando controlar a respiração. 3 confirmados. Mas pode haver mais, respondeu Ethan, já verificando a munição. Ele sabia que o silêncio no campo de batalha raramente era definitivo. Não abaixe a guarda. Ethan ergueu novamente a luneta, vasculhando o horizonte. Ele notou algo incomum, uma nuvem de poeira no horizonte, mais ao sul. Não era causada pelo vento, mas por movimento. Veículo. Direção sul. Provavelmente reforços, disse ele entregando o binóculo a Mason. O jovem colocou o equipamento diante dos olhos e confirmou com um aceno nervoso. Estão vindo rápido. O que fazemos? Recuamos, disse Ethan. Mas primeiro precisamos desorientá-los. Ethan retirou granadas de fumaça de sua mochila e jogou em direção às posições anteriormente ocupadas pelos inimigos. Uma cortina cinza começou a se formar, obscurecendo a visão de quem estivesse observando da direção sul. Vamos sair daqui. Fique baixo e siga meus passos, instruiu Ethan. Mason assentiu, seu rosto uma mistura de medo e determinação. Os dois começaram a se mover pelas dunas, rastejando e correndo em curtos intervalos. Cada passo parecia ecoar no silêncio que os cercava. Ethan mantinha a atenção total, verificando constantemente o terreno ao redor. Eles vão nos procurar onde estávamos. Isso nos dá alguns minutos, disse ele. Mason, ainda lutando para recuperar o fôlego, apenas seguia. Quando chegaram a uma nova posição mais protegida, Ethan parou, levantou o rifle e escaneou novamente o vilarejo. O veículo que ele tinha visto agora estava estacionado próximo a uma construção maior. Um grupo de homens armados saiu, movendo-se com pressa. Ethan sabia que o próximo confronto era apenas uma questão de tempo. Eles sabem que estamos aqui, disse ele, ajustando sua posição. E não vão desistir tão cedo. Ethan reposicionou-se cuidadosamente na nova elevação, seu rifle firmemente apoiado no tripé improvisado com sacos de areia da mochila. Do outro lado do vilarejo, o veículo que ele avistara estava agora parado em frente à construção principal, onde Al-Karim provavelmente estava escondido. Homens armados entravam e saíam com pressa, carregando caixas e mochilas. Algo estava sendo organizado. Ethan sabia que aquele tipo de movimentação indicava uma evacuação iminente. Se eles tirarem Al-Karim daqui, nossa missão falha, disse ele, ajustando a luneta. Mason, ofegante, estava agachado ao lado dele, ainda tentando recuperar o fôlego da fuga recente. Ele segurava o binóculo com as mãos trêmulas. E se ele já tiver saído? Ele ainda está lá, respondeu Ethan, com a certeza de alguém que já havia caçado muitos alvos antes. Alvos importantes sempre são os últimos a sair. É o protocolo. Ethan fixou a mira na entrada principal do edifício.
Ele observou enquanto um grupo de combatentes carregava mais caixas e desaparecia pela porta. Seus dedos tocavam o gatilho com suavidade, mas ele sabia que ainda não era o momento. Precisamos esperar o alvo. Um disparo errado e eles fogem com ele. Mason, inquieto, continuava a observar o vilarejo pelo binóculo. Há muita gente armada lá. Como você pretende acertar o alvo e sair vivo disso? Ethan não respondeu imediatamente. Nunca é sobre acertar o disparo, é sobre acertar o momento, disse finalmente olhando para Mason. Eles vão se expor e é aí que vamos agir. No vilarejo, a porta principal abriu-se novamente e desta vez um homem alto, cercado por 2 guarda-costas, saiu carregando um rádio. Ethan franziu a testa, seus olhos fixos na luneta. Esse não é o Al-Karim, muito óbvio. Ele mudou o foco, ajustando o zoom para procurar outros sinais. Então viu uma sombra na janela do 2º andar, parcialmente oculta por uma cortina rasgada. Um homem sentado, observando o movimento abaixo com atenção. Ethan reconheceu imediatamente. Al-Karim, 2º andar. Janela à direita, disse ele, com um tom mais urgente. Ethan ajustou novamente a luneta, alinhando a retícula com o peito de Al-Karim. Ele segurou a respiração, reduzindo qualquer tremor que pudesse comprometer o disparo. A distância era significativa, mas o silêncio ao redor permitia que ele calculasse cada variável, o vento, a curvatura da bala, até mesmo o calor que fazia o ar tremular. É agora, murmurou. Mas no exato momento em que ele se preparava para disparar, uma mulher atravessou a sala e parou ao lado de Al-Karim. Ela segurava o braço de uma criança que parecia assustada. Ethan hesitou. A criança olhou para fora da janela, diretamente na direção dele, como se pudesse sentir sua presença. Mason percebeu a hesitação. Você tem que atirar? Se ele escapar, estamos perdidos. Ethan apertou os lábios, o dedo ainda no gatilho. As lembranças de uma missão anterior voltaram como um flash, o som de crianças chorando. O impacto devastador de uma decisão errada. Ele fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e voltou a abrir. Ele vai se mover. Ainda temos tempo. Al-Karim finalmente levantou-se, afastando a mulher e a criança com um gesto brusco. Ele começou a andar pela sala, gesticulando para os homens lá fora, provavelmente dando ordens para acelerar a evacuação. Ethan acompanhou cada passo com a luneta, esperando por um momento em que ele ficasse completamente exposto. Do lado de fora, Mason estava quase sem fôlego, observando o desenrolar pelo binóculo. Eles estão se organizando para sair. Não temos muito tempo. Ethan permaneceu focado, cada músculo de seu corpo controlado. Ele sabia que só teria uma chance. Finalmente, Al-Karim aproximou-se da janela, sem nenhum obstáculo entre ele e a mira. Agora, murmurou Ethan. Ele segurou a respiração, alinhou a mira e puxou o gatilho. O disparo cortou o ar com um som seco, seguido pelo impacto direto no peito de Al-Karim. A figura cambaleou para trás e caiu no chão, fora de vista. Dentro do vilarejo, o caos irrompeu. Homens começaram a gritar e o som de tiros se intensificou enquanto os combatentes atiravam a esmo, tentando localizar a origem do disparo. "Acabou?" perguntou Mason, ainda olhando pelo binóculo. "Por enquanto", respondeu Ethan, já desmontando o rifle e recolhendo o equipamento. "Mas não vamos esperar para descobrir o que eles farão agora." Eles começaram a recuar rapidamente, movendo-se pelas dunas enquanto o som do caos ficava mais distante. Ethan liderava o caminho, escolhendo rotas que dificultassem qualquer perseguição. Mason o seguia, tentando não tropeçar enquanto segurava seu equipamento. "Por que você hesitou antes?" perguntou Mason, ainda ofegante. Ethan não respondeu de imediato. Quando finalmente falou, sua voz era baixa. "Porque todo disparo tem consequências. Não importa o quão longe você esteja." Ao longe, o som de veículos se aproximando os alertou para o perigo iminente.
Estão vindo atrás de nós, disse Mason, olhando para trás. Deixe-os vir, respondeu Ethan. Já fizemos nosso trabalho. Agora é sobreviver. Os sons dos motores rasgavam o silêncio do deserto enquanto os veículos inimigos avançavam pela areia, suas luzes cortando a escuridão que ainda persistia nas primeiras horas da manhã. Ethan e Mason continuavam em movimento, rastejando por dunas e usando as sombras para se esconderem. O calor da noite estava diminuindo, mas a adrenalina que corria em suas veias não deixava espaço para descanso. Estão ganhando terreno, disse Mason, olhando para trás enquanto ajustava a mochila que ameaçava escorregar. Eles não sabem exatamente onde estamos, respondeu Ethan calmamente, enquanto calculava sua próxima rota. O deserto é grande demais para que nos encontrem facilmente, mas se você continuar fazendo barulho, vão nos achar rápido. Mason tentou controlar sua respiração pesada enquanto seguia Ethan, que agora caminhava agachado. À frente, Ethan viu uma formação rochosa e apontou. Ali! Podemos nos posicionar. O jovem acenou com a cabeça e apressou o passo. Ao chegarem à formação rochosa, Ethan imediatamente começou a preparar o terreno. Ele pegou uma granada de fragmentação de sua mochila e sinalizou para Mason. Vamos atraí-los para cá. Quando passarem por nós, atacamos. Mason arregalou os olhos. Você quer enfrentá-los? Pensei que estivéssemos tentando fugir. Fugir é o plano, mas se continuarmos correndo, sem diminuir os números deles, vamos acabar encurralados, explicou Ethan, com a calma de quem já havia enfrentado situações semelhantes inúmeras vezes. Ethan preparou o rifle enquanto Mason posicionava uma mina improvisada que eles carregavam para emergências. O som dos veículos estava mais próximo agora e a areia tremia levemente sob seus pés. Ethan olhou para Mason, que parecia hesitar. Fique comigo, garoto. Isso é apenas mais um obstáculo. Vamos sair daqui. Os primeiros veículos apareceram no horizonte, uma nuvem de poeira os acompanhando. Ethan observou atentamente pela luneta, contando os alvos. 2 caminhonetes com metralhadoras montadas e pelo menos 8 homens armados. Espere pelo momento certo, disse Ethan, alinhando sua mira. Ele não queria que Mason começasse a disparar antes da hora e comprometesse a estratégia. Os veículos diminuíram a velocidade ao se aproximarem da formação rochosa, seus ocupantes observando o terreno em busca de sinais dos fugitivos. Um dos homens saltou do veículo para examinar o chão. Foi nesse momento que Ethan disparou. O som seco do rifle foi seguido pelo impacto direto no homem, que caiu imediatamente. O pânico se instalou no grupo e Mason, inspirado pela precisão de Ethan, disparou contra outro homem que tentava pegar uma arma montada no veículo. A explosão da mina interrompeu o caos momentaneamente, lançando areia e destroços no ar. Um dos veículos foi destruído, enquanto os homens restantes tentavam se reorganizar. Ethan aproveitou a confusão para acertar mais 2 alvos, reduzindo ainda mais o número de inimigos. Hora de sair, disse Ethan, puxando Mason pelo braço. Os dois começaram a correr em direção às dunas mais altas, deixando para trás a formação rochosa e os corpos dos inimigos caídos. Ethan sabia que o segundo veículo ainda estava operacional e mais reforços poderiam estar a caminho. Eles alcançaram uma área de dunas mais compactas, onde o terreno dificultava a movimentação dos veículos. Ethan parou por um momento, virando-se para observar o que restava da perseguição. O segundo veículo estava estacionado ao longe, com os homens restantes reunidos ao seu redor. Eles não vão nos seguir por enquanto. Precisam decidir se querem voltar ou continuar a perseguição, disse Ethan, mais para si mesmo do que para Mason. Mason, exausto, caiu de joelhos. Acha que terminamos? Ethan o olhou por um momento antes de responder. Terminamos com Al-Karim. Mas isso não significa que estamos seguros. Continue andando.
Horas depois, quando o sol já estava alto no céu, os dois finalmente avistaram o ponto de extração. Um helicóptero militar pairava ao longe, aguardando sua chegada. Ethan e Mason caminharam os últimos metros em silêncio, o som das pás do helicóptero crescendo à medida que se aproximavam. No interior da aeronave, Ethan finalmente relaxou, deixando-se cair no banco com um suspiro pesado. Mason sentou ao lado dele, olhando para o deserto abaixo enquanto o helicóptero subia. "Você hesitou antes de atirar nele", disse Mason, quebrando o silêncio. Ethan olhou para ele, avaliando as palavras. "Sim, hesitei", admitiu. "Porque cada disparo conta, Mason. E não é só pelo alvo, é pelo que você carrega depois." Mason ficou em silêncio, processando as palavras enquanto o deserto ficava cada vez menor sob seus pés. Ethan, por sua vez, olhou para o horizonte distante, onde o silêncio do deserto reinava novamente, como se nada tivesse acontecido. Para ele, era o ciclo da guerra. Missões que começavam e terminavam, mas que sempre deixavam algo para trás. E então, o que você achou da história de hoje? Se você gostou dessa jornada cheia de ação, tensão e emoção, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e, claro, inscreva-se no canal para não perder nenhuma das próximas histórias. Comente aqui embaixo o que você faria no lugar de Ethan. Queremos saber a sua opinião. E fique atento, porque no próximo episódio vamos trazer outra história incrível sobre estratégia, coragem e decisões que mudam destinos. Até lá, nos vemos no próximo vídeo.